O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos dia a dia. Perdoa-nos os nossos pecados, também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Amados, hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário. Trata-se de um ano relacionado com a aparição da Santíssima Virgem a São Domingos de Gusmão, em 1214, na qual a mãe de Jesus entregou a ele o Santo Rosário. Porém, a data de hoje está relacionada com uma batalha chamada Batalha de Lepanto, que celebra a vitória dos cristãos dos turcos otomanos. Isso ocorreu em 1571, na Grécia, no Golfo de Patras, uma batalha que representou o fim da expansão islâmica no Mediterrâneo. Essa vitória dos cristãos sobre os muçulmanos foi considerada um milagre de Nossa Senhora do Rosário. Ou seja, se atribuiu essa vitória à oração, à prece. Por isso nós gostaríamos hoje de meditar sobre a oração. Vamos falar sobre a oração. De fato, no Evangelho de hoje, no Evangelho que nós lemos hoje, os discípulos pedem a Jesus para lhes ensinar a rezar. Eu diria e começaria aqui dizendo quão importante é entrar na escola de Jesus e Nossa Senhora. E nós esperamos que este momento aqui seja uma escola de oração, uma escola de Jesus Cristo, que esse programa seja um reverberar do ensinamento de Jesus. Amados, os discípulos pedem a Jesus para aprender a rezar. Eu penso que aqui já está um grande segredo. O maior segredo para se aprender é de fato querer aprender. E eu diria que para aqueles que desejam aprender, o ensinamento de Jesus hoje tem muito a ensinar. Só não irá aprender quem não quer. Porque a gente sabe que o ponto de partida para o aprendizado é de fato querer aprender. Muito bem, Jesus ensina os seus discípulos a rezar. Porque acredito que de tanto os discípulos verem Jesus rezando, eles entenderam o quão importante era entrar na escola de Jesus. De fato, se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, nós veremos que neste Evangelho particularmente se dá grande ênfase à vida de oração de Jesus. Por exemplo, no episódio do batismo, lá em Lucas 3:21, quando Jesus vai ser batizado, se diz que ele estava ali diante de João
para ser batizado rezando. Ele estava ali rezando, quando veio o Espírito Santo. Quando nós pegamos também Lucas 9:28, se diz expressamente que lá na transfiguração, quando o rosto de Jesus resplandeceu, ele estava rezando. Infelizmente, às vezes a gente está na igreja, está na missa, mas não está rezando. A gente de fato não abre o coração. Porque o que é a oração? Diz no invitatório do prefácio: corações ao alto. Está em conexão com Deus. Muito bem. Mas o que eu quero lá sublinhar é que no Evangelho de Lucas se dá ênfase ao fato de que Jesus sempre se encontra rezando. E talvez por isso os discípulos tenham pedido a ele para que ele lhes ensine a rezar. Agora aqui eu gostaria de fazer uma observação. Não é que os discípulos não rezassem. Como judeus, eles não só rezavam, mas rezavam muito. Pelo menos 2 vezes ao dia, no mínimo. Essas eram as orações básicas, a oração do Shema. Mas e por que será que eles pediram a Jesus para lhes ensinar a rezar? Porque eles observaram quanto a oração de Jesus estava sendo frutífera, e eles queriam aprender a rezar de modo frutífero, de modo que a sua fosse eficaz, de modo que aquela oração produzisse algo em suas vidas. Talvez nós devêssemos continuar nesta live para aprender com Jesus a como rezar de modo frutífero. Aqui Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Amados irmãos e irmãs, é importante lembrar que nos evangelhos o ensinamento dessa oração aparece aqui em Lucas 11, de 1 a 4, mas aparece sobretudo em Mateus de 6, de 9 a 13. Nós temos os 2 testemunhos do ensino de Jesus da oração do Pai Nosso, em Mateus e em Lucas. Em Mateus, a oração do Pai Nosso é aquela versão que nós aprendemos, a mais longa. Porém, é em um outro contexto. Jesus ensina o Pai Nosso no contexto do Sermão da Montanha. Eu gostaria aqui de começar mostrando a importância da oração. A oração não é um luxo, nenhuma excentricidade. Oração é necessidade. Às vezes, quando a gente convida alguém para rezar, para ir para um grupo de oração, para um momento de oração, ou mesmo para ficar numa live como essa, a pessoa vai dizer assim: eu sou ocupado, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não tenho tempo. Como se oração fosse coisa de desocupado. Você está redondamente enganado. A oração é uma necessidade humana. Assim como um homem precisa se alimentar para manter o seu corpo, ele precisa parar, mesmo que ele trabalhe muito, ele precisa encontrar um momento do dia para parar e fazer o seu almoço, tomar o seu café, ou mesmo a sua janta, ou o seu lanche. O homem também precisa parar para rezar. A oração é uma necessidade. Eu costumo sempre citar o ditado de Tertuliano, um dos padres da igreja do século II e III, que viveu entre o século II e o século III. Ele costumava dizer: as aves voam, os peixes nadam, os homens rezam. Quando a gente para de rezar, a gente se desumaniza, a gente se torna menos gente. A gente compromete a nossa sensibilidade humana. A orar nos humaniza, nutre aquilo que existe de melhor
em nosso coração, em nossa alma. Irmãos, nós temos que lembrar sempre que nós não somos para pensar que o homem é só matéria, nós não somos materialistas. O ensinamento bíblico nos diz que o homem tem corpo, alma e espírito. Por isso, assim como você alimenta o seu corpo, você precisa alimentar a sua alma. E o que é o alimento da alma? A oração, a palavra, os sacramentos. Eu queria aqui contar uma pequena história. Uma nota da minha biografia, né? O meu pai, ele tinha um comércio que era um pouco distante da nossa casa. E ele sempre ia para o comércio de bicicleta. E uma criança, quando isso aconteceu, ele comprou uma acho que chama mobilete. E aí ele comprou uma mobilete nova. Era uma novidade ali onde nós morávamos, lá em São Bento do Norte, Caiçara do Norte. E aí, logo nos primeiros dias, quando ele ia para o comércio que ficava em Caiçara, no centro de Caiçara, no meio do caminho a moto parou. Mas a moto era nova, como é que aquela moto ia parar se ela era uma coisa... não era de segunda mão. E aí ele foi empurrando a motonete até o mecânico mais próximo que ele encontrou, que eu não sei quem era o mecânico, mas ele levou a motonete para o mecânico. E aí ele perguntou ao mecânico qual era o problema da motonete. O mecânico olhou, foi para lá, foi para cá, aí disse assim: seu Antônio, o problema da motonete é que ela não anda sem combustível. O tanque estava vazio. Eu diria que também aqui está o problema dos cristãos, com uma metáfora, eu conto essa história, para dizer que o problema de muitos cristãos é que você não pode caminhar como cristão se você não reza. Sem oração a gente não vai muito longe na vida cristã. Sem oração a gente não progride. A oração é essencial, irmãos. Oração não é luxo. Oração é necessidade. Por que eu rezo? Porque eu preciso rezar. Por que você parou para ouvir esse programa? Porque você precisa meditar a palavra de Deus. Você precisa rezar. Amados irmãos e irmãs, porém, mais do que falar sobre a necessidade da oração, nós precisamos agora ir para o foco. Porque Jesus começou aqui nesse evangelho ensinando a rezar. Ensinar como rezar. Esse é o foco da nossa meditação. Nós falamos até agora quão importante é rezar. Agora vamos explicar como rezar. Então vamos lá, vamos aprender a rezar com Jesus. Jesus diz: quando rezares, digam: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então vamos aprender uma coisa fundamental para quem reza. Porque vocês vejam que Jesus não começou, na oração que ele ensinou, ele não começou dizendo que nós deveríamos pedir alguma coisa a Deus. Ele disse que quando nós rezássemos, nós deveríamos santificar o nome de Deus. Santificar. Então como é que eu vou santificar o nome de Deus? Vamos entender um pouco isso. A primeira coisa que eu preciso entender na vida de oração é que a oração, mais do que falar com Deus, preste bem atenção nisso, é deixar que Deus fale comigo. A oração autêntica e verdadeira não começa com um homem falando, mas escutando. Observe que a nossa fisiologia, o modo como Deus fez o nosso corpo, já nos diz algo muito importante. Vejam que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma língua, para mostrar que é mais importante ouvir do que falar. Mas eu quero dar um fundamento bíblico para esta afirmação. Se você pega a Bíblia, lá em Deuteronômio
6:4 está a famosa oração do Shema, que é aquela oração que os judeus recitam pelo menos 2 vezes durante o dia. A oração diz assim: Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Etah, Adonai Elohecha, Mechol Nefeshecha, Mechol Levevecha, Mechol Meodecha. Ou seja, escuta Israel, o Senhor é vosso Deus, o Senhor é um. Os judeus rezam essa oração 2 vezes no mínimo durante o dia. E nessa oração começa dizendo escuta. O principal verbo do Antigo Testamento é o verbo escutar. A oração se baseia sobretudo na escuta da palavra de Deus, o ouvir a palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, por isso mais importante do que o que você tem para dizer a Deus é o que Deus tem para dizer a você. Essa é a oração cristã por excelência. Tanto dizer a Deus o que eu quero, mas ouvir o que Deus quer de mim. Por isso que a escuta da palavra é fundamental. Por isso que nós meditamos a palavra de Deus. Por isso que o centro do nosso momento aqui matinal é a escuta da palavra de Deus. Mais do que dizer a Deus o que eu quero, mais importante é ouvir o que Deus quer de mim. Por isso, irmão, nós precisamos ser purificados das ideias pagãs de oração. Por quê? Um dos problemas na vida de oração é que muitas pessoas, embora sejam cristãs, elas rezam como pagãos, como se fosse um pagão. Que é a diferença da oração cristã para a oração, para as práticas pagãs? Eu vou explicar para vocês bem. No paganismo predomina a ideia mágica ou a magia. O que é a magia? A magia, a pessoa que pratica magia, seja ela de que natureza for, branca ou seja que for, de que modo for, a magia ou a magia negra, ela tem o seguinte princípio: a pessoa faz um rito para fazer com que a deidade, a divindade a qual por ela cultuada, faça o que ela deseja. Então, por exemplo, a pessoa quer que alguém se interesse por ela, né? Então ela faz aquele rito vamos dizer, o seu guru, aquela pessoa que o dirige, diz: olha, faça isso e isso, e você vai conseguir com que aquela mulher se interesse por você. Então, ele faz aquele rito e ele acredita que se fizer aquele rito tal qual o seu guru lhe orientou, ele vai chegar ao seu objetivo. Ou seja, você faz com que a divindade obriga a divindade por meio de um rito a fazer a sua vontade. O que eu queria dizer para você é que oração não é magia. Oração não é despacho. Oração não é macumba. Não adianta você se dizer cristão e rezar como um pagão, rezar como um ímpio. Talvez esteja aqui a razão porque muitas pessoas estão desistindo da oração. Dizem assim: eu não vou mais rezar porque eu rezei e não vi fruto na minha oração. Claro, fruto, porque você, embora tenha o nome de cristão, você reza como um pagão. Você pensa que se você fizer uma novena, Deus vai fazer aquilo que você quer. Você queria passar no concurso, queria isso, você queria aquilo, e de repente você fez a novena e aquilo não aconteceu. Mas é óbvio, porque você, embora seja cristão, está rezando como se a oração cristã fosse uma magia, fosse uma feitiçaria, fosse um despacho. Repito,
oração não é despacho. Veja o que é que Jesus, quando vocês rezarem, digam, seja feita a tua vontade. Eu gosto da oração do Pai em Mateus, sobretudo por causa dessa expressão. Quando Jesus nos ensinou a rezar, ele disse, quando vocês rezarem, digam assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus não disse que a gente deve dizer a Deus, seja feita a minha vontade. Como eu comecei explicando que a gente não vai tanta oração para fazer com que Deus faça a nossa vontade, para nos fazermos ouvir por Deus, para obrigar Deus a nos escutar, mas para ouvir a voz de Deus. Por isso que o Salmo 94 diz, hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Ou seja, não fecheis, ouvi a voz do Senhor. O mais importante, irmão, não é o que eu tenho para dizer a Deus, mas o que Deus tem para me dizer. Observem a oração de Jesus lá no Getsemane. O que foi que Jesus disse? Afasta de mim este cálice. Mas em seguida explicou, mas seja feita a tua vontade. Irmãos, a vontade de Deus é o nosso paraíso. Então que nós purifiquemos a nossa mente da ideia pagã de oração como uma magia, onde eu submeto a divindade à minha vontade. Eu gosto de explicar a palavra oração em grego, proskineo, prostração. Eu me submeto. Quando eu me prostro, quer dizer, eu tenho uma atitude de servo, eu me submeto à vontade de Deus. Quanto mais eu rezo, mais eu me dobro diante de Deus. Eu não dobro a Deus com a minha oração, eu me dobro diante de Deus. Por isso, irmãos, eu queria encerrar essa catequese dizendo, é óbvio que você pode pedir a Deus para curar aquele que está doente. É óbvio que você pode pedir a Deus para que Deus lhe dê graça de passar aquele concurso. É óbvio que você pode pedir a Deus que abençoe o seu negócio. É óbvio que você pode pedir a Deus para lhe dar um livramento numa viagem. É óbvio que você pode pedir a Deus tudo o que você necessita para a sua vida. Mas se nada do que você pediu vier na oração, o que você vai fazer? Você vai dizer como Jesus, afasta de mim este cálice, Pai, mas seja feita a tua vontade. Quanto mais uma pessoa reza cristamente, mais ela se submete à vontade de Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus, ao desejo de Deus na sua vida. Mas ela é dócil ao mover de Deus na sua existência. Por isso, amado irmão, nós vamos continuar pedindo a Deus. Eu gosto daquela expressão do Salmo que diz, muitas são as tribulações dos justos, mas de todas elas o livra o Senhor Deus. O Senhor, na sua bondade, cuida de nós, e nós confiamos no Senhor. E aí, se o Senhor permite que nós passemos por um vale, Ele sabe todas as coisas. Nós confiamos que aquele vale redundará em bênçãos para a nossa vida, para o bom propósito de Deus para a nossa existência. A oração nos faz dóceis à vontade do Senhor, dóceis ao querer do Senhor, dóceis ao propósito do Senhor. Por isso, irmãos, se você tem rezado como um pagão, entre na escola de Jesus, entre na escola da Virgem Maria, entre nesta universidade, nessa faculdade de oração e aprenda a rezar com eles, aprenda a rezar com Jesus, aprenda a rezar com o exemplo da Virgem, para que seja a vontade do Senhor. E certamente, como o Senhor deu vitória aos cristãos na batalha, o Senhor nos dará a maior de todas as vitórias. O Senhor nos dará a vitória
contra o fermento de Satanás e suas hostes. O Senhor nos fará humildes se nos submetermos em oração à sua vontade e o seu querer, porque a vontade de Deus é o nosso paraíso, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.